Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Chegamos ao sexto bloco de atividades, não é? Nesse sexto bloco, na parte de história, o assunto é pré-história. Nós já fizemos uma breve introdução, não é, ao assunto pré-história no quinto bloco. E agora no sexto, vamos tratar aí dos períodos da pré-história e do primeiro momento, da primeira fase da pré-história, que é o chamado Paleolítico. Só retomando, nós trabalhamos com essa ideia já que a história tem algumas divisões, não é? Alguns períodos. Essas divisões, elas são feitas pelos historiadores com um objetivo. O objetivo é facilitar o estudo da história. E nesse período anterior à história, que nós conhecemos como pré-história, período aí anterior ao surgimento da escrita, não é? Ao domínio da escrita pelo homem, a pré-história é um período extremamente extenso, longo. Então, também para facilitar a compreensão desse momento, não é, da trajetória humana, os historiadores fizeram divisões em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Hoje vamos tratar desses períodos e dar uma ênfase aí ao primeiro momento, que seria o Paleolítico. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de hominização agora. Então, dentro do evolucionismo, há um processo. Esse processo é chamado de hominização. Vamos lá. Então, você tem aqui, né, do Australopiteco, que seria, lembra da Lucy que eu coloquei para vocês agora há pouco, que eu mostrei? Seria mais ou menos, né, um Australopiteco, a Lucy, no caso, não é? E o Homo sapiens. Olha a diferença. Perceberam que dentro desse processo que há uma evolução, há uma diferença, se você observar aqui, né, o Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, não precisa se preocupar em lembrar o que é Homo habilis, o que é Australopiteco. Nesse primeiro momento, apenas observem essa lenta evolução. E claro, olha aqui, pessoal, o período dos anos. Perceberam? Olha, tá vendo que é algo bem, né, bem distante, bem remoto mesmo, e que ocorreu assim ao longo de muito tempo. Assim, então dentro desse processo do evolucionismo aí, desse processo de hominização, nós temos algumas questões para conversar. A primeira mudança importante que nós temos é o bipedismo. Bipedismo. Montei para vocês aqui duas figurinhas. Olha como no início os nossos ancestrais se deslocavam e depois. Mas o bipedismo para esses seres lá na pré-história, ou até mesmo para nós, ofereceu alguma vantagem? Sim, claro que sim. Olha aqui. Então, o bipedismo é a capacidade de andar sobre os dois pés na posição ereta. Vantagens: campo de visão mais amplo, braços e mãos ficaram livres e os deslocamentos tornaram-se mais eficientes. Aquela ideia que eu conversei com vocês sobre a história, você consegue entender a história se você imaginar que você está vivendo naquela época, não é? Fica mais fácil, não fica? Imagine você lá na pré-história, se você tem agora as suas mãos livres, se você tem um campo de visão mais amplo, deslocamento se torna mais fácil, será que são vantagens para os homens? Claro que sim. Pessoal, nesse processo de hominização, não é? Nesse processo aí de evolução, dentre as mudanças importantes que acontecem, além do bipedismo que nós comentamos agora há pouco, há também uma evolução que é o aumento da caixa craniana. Vamos lá. Tenho aqui uma primeira imagem, uma segunda imagem e uma terceira imagem. Prestem atenção, além do aumento da caixa craniana, há uma mudança também no maxilar. Se vocês observarem essa primeira figura e comparar com essa terceira figura aqui, vocês conseguem perceber o quê? Que na primeira situação, não é? Lá ainda no período do Australopithecus e tal, o maxilar ele era o quê? Avantajado. Aí num segundo momento, não é? Há uma pequena diminuição e no terceiro momento o maxilar já é, no caso aí, não é? De acordo com o maxilar do Homo sapiens. Perfeito? Então essa é uma mudança importante. Mas o que tem a ver essa questão do aumento da caixa craniana? Por que é tão importante assim? Vamos ver. Olha aqui. Com o aumento da caixa craniana, naquela primeira situação que eu mostrei, tá?
para a terceira. Olha a diferença. Você tem um espaço para o cérebro. E com isso, com o desenvolvimento do cérebro, o homem também foi aperfeiçoando suas capacidades intelectuais. O que é isso? Ele aprendeu, ele foi desenvolvendo ferramentas, utensílios para facilitar o seu dia a dia. Há uma outra questão também que eu encontrei lá no livro do Jaime Pinsky, eu recortei para vocês, só que como foi uma foto do celular, não ficou assim tão boa, tá? Eu peço até desculpas para vocês, mas achei legal. Uma outra evolução que você tem é na mão, né? Se você prestar atenção, a nossa mão, ela tem um formato de pinça. E por que tem um formato de pinça? Também é fruto da evolução. Com esse formato de pinça, você não consegue pegar aí um lápis, uma caneta, um estojo, um celular? Então veja também que você tem, não é, essa evolução aqui, ó, esse formato de pinça para facilitar no dia a dia, para que você pudesse pegar objetos, utensílios e tal. Uma outra mudança que ocorre dentro desse processo de hominização, o desenvolvimento da linguagem, tá? Ao longo desse processo de hominização, a garganta humana ela foi modificada. Ela foi modificada e isso acabou facilitando a fala. Vocês têm aí um detalhe no finalzinho da apostila, na página 179, falando aí um pouquinho sobre o aparelho fonador. Está lá em cima falando assim, ó, o aperfeiçoamento do aparelho fonador foi uma das últimas conquistas do processo de hominização. Com ele foi possível o desenvolvimento da linguagem, combinando gestos e sons para transmitir ideias e mensagens. Olha que bacana essa questão da linguagem, por quê? Porque se o homem vive em sociedade, ele precisa se comunicar. Vocês concordam comigo? E para ele se comunicar existem várias formas, né? Você tem várias formas de linguagem, mas a mais eficaz, eficiente é a linguagem, não é? Então, a fala, no caso. Pessoal, conforme eu comentei lá no comecinho da aula, não é? Então a pré-história é um período extremamente extenso, não é, na trajetória humana. E aí os historiadores, não é, que tratam do período, ou os arqueólogos, eles fizeram ali algumas divisões para compreender como seria cada etapa da pré-história. E aí nós temos, primeira etapa, o Paleolítico, a segunda, o Neolítico, a terceira, Idade dos Metais, não é? E depois temos aqui a invenção da escrita e daqui em diante seria já a história, perfeito? Mas nós estamos estudando a pré-história, esse primeiro momento aqui na aula de hoje, no bloco 6, que seria o Paleolítico. Então, nesse momento, tem ali algumas questões importantes, algumas características, não é? Como que esses homens viviam nessa época, homens e mulheres, essas pessoas que viviam no Paleolítico, como eles faziam para sobreviver? Só então, como seria a vida no Paleolítico? Antes disso, vamos pensar um pouquinho, olha a importância desse momento na trajetória humana. O Paleolítico teve início há 2,5 milhões de anos atrás e se estendeu até 12 mil anos atrás. Ou seja, estamos falando de um período extremamente, não é, extenso, um período em que o homem conseguiu, né, ali no dia a dia, algumas grandes conquistas, além do processo de hominização que nós vimos agora há pouco, o domínio do fogo, a elaboração de ferramentas para a caça, para a coleta. Então, o Paleolítico nós tratamos muitas vezes como um período arcaico, ultrapassado, mas foi um momento extremamente importante na trajetória da humanidade, tudo bem? Então aí, vamos ver como era o dia a dia das pessoas na época do Paleolítico. Pessoal, como era o cotidiano, não é, dessas pessoas que viviam no Paleolítico? Primeiro, que elas dependiam daquilo que a natureza lhes oferecia. Elas coletavam e elas caçavam. E devido a essa questão, né, da coleta ou da caça, elas eram nômades. Por quê? Nômades, porque elas estavam em constante deslocamento. E por que esse deslocamento? Porque elas gostavam? Não, porque era uma necessidade. Elas tinham que buscar, não é, frutos ou mesmo buscar a caça do dia para sobreviver. Pessoal, um conceito extremamente importante: nomadismo.
Peguei para vocês aqui o resumo do que seria o nomadismo, tá? A referência é o site da Wikipedia. Então, diz assim: o nomadismo é a prática dos povos nômades ou nômadas, ou seja, que não têm uma habitação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Então, na pré-história, nesse primeiro momento, o chamado paleolítico, que é essa primeira fase aí, não é, da pré-história, os homens, eles eram, né, quando digo homens, homens e mulheres, né, as pessoas que viviam nessa época, elas eram nômades. E por que elas eram nômades? Porque elas tinham que buscar o seu alimento, caçando, coletando, pescando. Eles não tinham o domínio da agricultura ainda e da domesticação de animais. Dessa forma, eles tinham que caçar ou coletar, e para isso eles tinham que estar em constante deslocamento. Pessoal, nesse primeiro momento da pré-história, chamado de paleolítico, as ferramentas elaboradas pelos homens dessa época, elas eram também bem simples, tá? Então elas eram feitas de madeira, pedra lascada ou mesmo ossos. Aqui você tem novamente aquele biface, não é? Um outro biface que foi uma invenção deles na pré-história para facilitar aí a, 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 né, a, o corte de alguma caça, né, ao trinchar alguma caça, um fruto que eles encontravam, então eles utilizavam isso aí como se fosse uma faca, né? Hoje nós temos a faca toda bonitinha, mas nessa época aqui não. Então eles tinham como o que eles utilizavam era o biface. Então, para você identificar aí que temos então na pré-história o paleolítico e o neolítico. Aqui uma representação, novamente é uma representação de uma moradia. Tá vendo que é uma caverna? As moradias, nesse começo, né, no Paleolítico, elas eram assim, elas eram improvisadas. E por que improvisadas? Vocês concordam comigo? Se esse homem é nômade, tem lógica ele ficar perdendo tempo, construindo a sua moradia, sabendo que ele logo vai se mudar dali? Não. Então, as moradias, elas eram cavernas, cabanas improvisadas, não é? Então, é uma moradia, né? Tipo uma moradia aí, uma típica moradia do período. No caso, um grande momento do Paleolítico é esse, o domínio do fogo, quando o homem então dominou o fogo. O homem não criou o fogo já existia, ele era ocasionado de forma natural, seja num período de muita seca, muito calor, raios, aí você tem o fogo, não é? E aqui nesse caso, nesse momento do Paleolítico, o domínio do fogo significa que o homem aprendeu a produzir o fogo e a conservar o fogo. Vantagens. Será que o domínio do fogo para o homem foi importante? Trouxe vantagens? São várias vantagens. Coloquei aqui apenas três: iluminar a noite, proteção do frio ou mesmo de animais, cozinhar seus alimentos. Historinha para você entender, a historinha do Piteco, isso, do Maurício de Souza, tá? Incrível, carne queimada, cheira bem. Puxa, depois da era de dois pés, que ele está falando do bipedismo, vamos entrar na era da carne queimada. Então trouxe para o homem, né, esse domínio do fogo, trouxe para esses homens na pré-história uma série de vantagens, tudo bem? São várias, né? Vocês têm aí várias vantagens que eu mencionei para vocês no slide anterior, proteção contra o frio, animais, e claro, para você preparar o. Gente, então finalizamos essa parte da aula, esse primeiro momento da pré-história, em que nós tratamos hoje do período paleolítico, perfeito? E no próximo bloco, no bloco 7, vamos tratar ainda da pré-história, mas já caminhando para o fim desse período. Vamos tratar do chamado período neolítico e também da idade dos metais, perfeito? Pessoal, era isso então. Muito obrigado aí. Desejo a todos e todas uma ótima semana e bons estudos. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato a qualquer momento aí que eu estou à disposição. Um abração a todos e até logo.